isso se resolve em gerações. É extremamente complicado. Nós conseguimos reduzir a desnutrição, a subnutrição, desculpem, no Brasil, mas a desnutrição crônica infantil continua elevadíssima no Brasil. As crianças continuam reproduzindo uma situação, depois elas conseguem recuperar, de certa forma, mas os problemas causados pela desnutrição durante esse período da primeira infância, muitas vezes se refletem no resto da vida, né? Taxa de aprendizado, uma série de coisas que vão refletir na vida profissional e familiar dessas crianças, né? Então, a gente percebe aqui que essa correlação não está muito clara quando se fala de desnutrição crônica infantil, é mais complicado, né? E esse é um fenômeno que não se resolve apenas com disponibilidade de alimentos, se resolve com política pública. E é isso que eu queria enfatizar. O último dado que eu queria mostrar aqui é também sobre a qualidade da alimentação. Então, aqui voltamos ao problema da desnutrição crônica infantil e a composição da dieta dessas famílias. Então, se percebe que a composição da dieta tem a ver também com o nível de desnutrição crônica infantil. Países onde os hábitos alimentares estão baseados em dietas apenas baseadas em cereais, tubérculos e raízes, têm problema de desnutrição crônica infantil, sim, né? Felizmente ou infelizmente, felizmente, do ponto de vista do produtor brasileiro, a carne ainda é um componente importantíssimo do ponto de vista da condição proteica dessas famílias, né? Países onde você tem uma condição muito grande, países asiáticos, onde, por exemplo, as pessoas só comem arroz, ou mesmo em algumas regiões da África, onde a alimentação é na base de mandioca, né? Há problemas de desnutrição, né? E isso precisa ser visto aí para frente, quando a gente planeja a agricultura, quando a gente vê como substituir essas questões. Eu brigo com a minha filha, que é vegana, né? Eu digo para ela, ela está subnutrida, né? Ela diz que não, que o veganismo resolve esse problema. Eu acho que não resolve, não. Acho que tem que comer um pouquinho de proteína, né? Vegetal, talvez, mas animal resolve mais fácil, né? Bom, vamos falar, então, sobre o direito humano à alimentação, né? O direito humano à alimentação, que é uma questão civilizatória. Direito humano diz respeito a toda a civilização, não só para as pessoas direitas, como se imagina aqui no Brasil. Se a gente voltar lá 250 anos atrás, um dos pensadores principais da Revolução Francesa, o Robespierre, dizia, tem aí um texto meio longo, acho que não vai dar tempo para a gente ler, mas ele dizia que o direito à vida e o direito a garantir que as pessoas não morram de fome, direito a existir, né, é mais importante do que qualquer outro direito. É um dos direitos invioláveis da civilização do ser humano. E ele dá como exemplo aqui um comerciante. Ele diz assim, olha, um comerciante que especula com alimentos, etc., né, ele acha que o direito à propriedade dele é maior do que o direito à vida. Mas não é verdade, né? O direito à vida se sobrepõe ao direito à propriedade. Veja que o cara extremamente revolucionário lá em 1789, 1790. Né? Isso é uma discussão extremamente atual, né? Quando a gente vê declarações do nosso presidente aí dizendo que entrou na propriedade, você mata, né? Então, o direito à propriedade do cara está acima da lei, está acima do direito à vida das pessoas, né? Isso é uma questão complicada. E já foi discutida no Brasil inúmeras vezes. Vejam que, nos anos 60, o governo João Goulart, a lei delegada número 2, dizia que as pessoas tinham direito a entrar no estabelecimento comercial do cara que especulava com alimentos, né? Ou mesmo
Durante o Plano Cruzado, todo mundo deve se lembrar, aqui em Curitiba, o fiscal do Sarney, que fechou aquele supermercado. Em nome do povo brasileiro, eu estou fechando esse supermercado porque ele está trabalhando com especulação de alimentos. Então, esse é um tema recorrente e que leva a essa questão de hierarquia de direitos. Mas nós não vamos entrar nesse caso, isso daí não... Estou dando como exemplo aqui para dizer que a civilização passou por 3 gerações de direitos. Os primeiros direitos são aqueles direitos que foram colocados na Revolução Francesa, que são os direitos civis e políticos. Direito de pensar, direito de expressão, direito de ir e vir, são direitos que foram atingidos lá no século XVIII. Depois nós tivemos, ao longo do século XIX, uma série de outros direitos que foram surgindo a partir dos movimentos sociais, que são direitos sociais, econômicos e culturais, como, por exemplo, educação, saúde, trabalho e alimentação. A nossa Constituição de 88, ela contempla essas 4 categorias de uma forma bastante enfática. O direito à educação é um direito das pessoas. O direito à saúde é um direito das pessoas. Um direito universal. Isso não está presente em outras constituições. Não é à toa que a nossa Constituição foi chamada de Constituição Cidadã. Garantiu o direito dessas pessoas em 1988, talvez 100 anos atrasados, enquanto que a Europa já tinha avançado, Estados Unidos já tinham avançado, etc. E hoje a gente discute uma nova categoria de direitos. E a segurança alimentar estaria entre esses direitos, que são direitos coletivos. Então, das comunidades, dos povos, da humanidade, o direito à informação, o direito a manter a sua cultura, né? Então, é complicado porque envolve uma série de questões, como, por exemplo, meio ambiente, identidade cultural, como é que se define. Isso tem a ver com o trabalho de vocês do INCRA, né? Bom, eu vou passar muito rapidamente aqui o que diz o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, assinado pelo Brasil em 1977. Diz que o Estado tem 3 obrigações importantes: respeitar, proteger e cumprir. E que você pode usar os direitos colocados na Constituição para acionar o Estado, nós aqui, para garantir determinadas coisas. Então, respeitar, por exemplo, o Estado não pode restringir a capacidade dos indivíduos ou grupos de prover os seus alimentos. Vejam que isso é importantíssimo, né? A justiça brasileira está preparada para garantir os direitos das pessoas de produzir, né? Existem varas, a vara do direito agrário, por exemplo, que são pouquíssimas no Brasil, né? Garantir isso daí para os trabalhadores, para alguém que está produzindo. Só existe um caso no Brasil onde um juiz deu uma sentença em favor de trabalhadores que ocuparam uma área que estava para ser desapropriada pelos proprietários, dizendo que eles tinham o direito de se manter lá porque dependiam daquela área para produzir. Só existe um caso em Pernambuco, Engenho Catende. Então, é interessante como essas coisas pegam na discussão que nós temos hoje em dia. Direito de proteger, a obrigação de proteger e a obrigação de cumprir. São os 3 compromissos que o Brasil assumiu em relação a isso. Bom, como é que nós evoluímos? Como é que nós incorporamos essa questão da segurança alimentar entre os direitos que se colocam? O primeiro passo foi a Lei Orgânica de Segurança Alimentar de 2016, que estabeleceu o SISAM, o Sistema Integrado de Segurança Alimentar e Nutricional. Então, o SISAM funciona como o SUS, como o SOAS, como outros sistemas integrados. Alguém que está passando fome, que está em dificuldade, é atendido pelo Estado. Não importa se é prefeitura, Estado, município, depois o Estado resolve isso daí de certa forma, né? Uma pessoa que está passando mal
vai ao hospital. Não importa se é hospital municipal, estadual, ele vai ser atendido e depois há uma câmara de compensação, isso daí se resolve internamente dentro do Estado. Então, o CISAM levou... O CISAM levou a que se evoluísse isso daí e foi criado o Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional em 2010. O que é um plano? Isso daí não são simples palavras jogadas ao vento. São compromissos que o Estado assume e que os ministérios, que os órgãos públicos têm que seguir. Em função disso, foi criado os planos de 2012 e 2015, e agora nós estamos em 16 e 19. E, em 2010, foi aprovada a PEC número 47, que inclui entre os direitos fundamentais do brasileiro o direito humano à alimentação. Antes aparecia como direito à vida apenas. Agora está explícito lá, direito humano à alimentação. Isso daí é importante porque o Estado tem que cumprir aquilo lá. Mas como é que ele vai cumprir? Como é que ele vai fazer isso daí? Ora, via políticas sociais. Vejam, as políticas sociais são, por definição, compensatórias. Se o mundo fosse mais justo, não haveria necessidade de políticas sociais. Mas existem políticas sociais, porque eu tenho que compensar pessoas que estão em situação de desigualdade, por problemas de renda, de raça, de localização, não importa. Nós queremos que todos evoluam para e passo, todos tenham as mesmas chances na vida. Então, as políticas têm que garantir direitos e têm que conseguir quebrar o ciclo. Então, um indivíduo que vem de uma família pobre e que faz uma faculdade, você está quebrando o ciclo da pobreza. Né? Um indivíduo que tem uma chance de trabalho está quebrando o ciclo da pobreza. Então, esse start inicial, esse é o papel da política social. Então, não é demérito, não é pejorativo dizer que política social é compensatória. É compensatória, sim. Política social serve para isso. Vamos em frente. Aqui tem a definição de soberania alimentar, que é utilizada pelas ONGs, de modo geral, que é um pouco mais ampla da ideia de segurança alimentar. Não vou entrar aqui em discussão, mas é absolutamente válido, e muitos dizem que a própria definição de segurança alimentar já inclui a questão da soberania alimentar, que é o direito das pessoas se autodeterminarem, de produzirem aquilo com respeito às suas culturas. É muito importante isso daí. No limite, nós temos alguns casos onde isso daí acaba não sendo observado. Então, determinadas culturas que são obrigadas a se alimentarem de uma forma diferente. Então, levando ao caso radical, não tem o menor sentido na Índia, onde todo mundo é vegetariano, você fazer uma doação de carne. Fala assim, os caras não querem comer porque não quer, porque frescura. Né? Não é frescura, não, tem a ver com o nível cultural dessas pessoas. A mesma coisa com alimentação escolar aqui no Brasil, PAA, uma série de outros programas. Né? Bom, isso é importantíssimo. Né? Quando a gente discute política pública, nós temos dois modelos básicos. O modelo da universalização e o modelo da focalização. A universalização atende os direitos. Todos têm o mesmo direito. É evidente que todos têm o mesmo direito. Mas, numa situação de restrição orçamentária, em termos de política pública, eu não posso atender a todos da mesma forma. Então, eu tenho que focalizar. A focalização busca aqueles que são mais pobres, aqueles que estão em situação vulnerável, e oferece para eles uma situação especial de política pública. Então, é o caso, por exemplo, das cotas na universidade. Eu não posso oferecer